Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 4 de dezembro, é aniversário das cidades de Anita Garibaldi, em Santa Catarina, Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo, e Independência, no Ceará. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do perito criminal. Ontem foi o dia do delegado de polícia, hoje do perito criminal. Parabéns aí ao pessoal que trabalha com perícia criminal. E também o dia da propaganda. Então vamos fazer propaganda positiva da Opinião no Ar. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Bom dia. Bom dia. Sextou, gente. Bom dia, Rodrigo Constantino, que nos acompanha lá dos Estados Unidos, da Flórida. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Amanda e Silvio e todos que nos acompanham. E olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos, sempre falo isso, nosso Twitter oficial, nosso Instagram oficial. O endereço é o mesmo, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação. Lembre-se de usar sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao assunto de hoje do programa. O setor cultural em crise, como vencer o vírus chinês e voltar com força nas artes, no cinema, no teatro. Qual deve ser a ligação do Estado com a produção cultural? Porque grande parte dos produtores se acostumou a depender do dinheiro público. Aqui no estúdio está o ex-secretário do Audiovisual da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, Ricardo Rian. Ricardo, muitíssimo obrigado pela participação. Bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Amanda, Silvio, Rodrigo. É uma honra estar aqui. Vamos lá, e vamos conversar também pelo telão com o secretário especial da Cultura, o meu amigo Mário Frias, que já está com a gente daqui a pouquinho. A nossa conversa com ele vai se dar pelo telão. Agora, a gente vai falar um pouquinho das principais notícias do dia, né? 4 ministros do STF votaram já a favor da tese jurídica, da licença poética, que possibilita a reeleição dos atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois são do DEM. O Murilo Rincon tem as informações. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lacombe. Bom dia para todo mundo ligado aqui no Opinião no Ar. Olha, esses 4 ministros que votaram a favor da possibilidade de reeleição na Câmara e no Senado foram Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. O ministro Nunes Marques votou contra a possibilidade de uma segunda reeleição, o que afetaria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas autorizaria uma nova eleição de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O julgamento ocorre no plenário virtual do STF. As eleições para a presidência das duas casas está marcada para fevereiro do ano que vem. E Lacombe, uma outra notícia de hoje vem de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Criminosos explodiram e roubaram uma agência da Caixa Econômica Federal. O esquadrão antibombas foi acionado e conseguiu detonar um dos explosivos deixado pela quadrilha. Na fuga, eles incendiaram veículos. Até o momento, um suspeito foi preso. Mais informações você encontra no nosso portal, o redetv.com.br e, claro, no Rede TV News às 7h30 da noite. Um bom dia a todos. 11h50, horário de Brasília. Antes da gente partir para o assunto principal de hoje, que é o setor cultural, né? Falar um pouquinho do STF, que se encaminha aí para desrespeitar a Constituição Federal e liberar a reeleição do Davi Alcolumbre no Senado, do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. O artigo 57 da Constituição, parágrafo 4º, estou com ele aqui aberto, ele é muito claro, né? Diz o seguinte: cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Aí estão tentando achar um monte de caminho, um monte de licença poética para dizer que a Constituição Federal não é a lei máxima do país, que há leis menores que se sobrepõem à Constituição Federal.
É um absurdo total. É um vexame, não tem nem muito o que comentar. Como você bem falou, o artigo é muito claro, ele veda essa possibilidade de reeleição. O que há em curso no país nesse momento é uma tentativa de golpe, não há outra palavra para definir senão golpe. Golpe que o senhor Davi Alcolumbre e, na esteira, o senhor Rodrigo Maia, que diz, não quero muito bem, né? Mas está indo junto a uma tentativa de golpe em pró da eleição de 2022. Eles vão tentar ficar no cargo e produzir uma agenda contra o Palácio do Planalto, contra o Executivo, contra a possibilidade de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ninguém tem a dúvida disso. Contra o Brasil. Essa agenda não é do governo, a agenda é do Brasil. Eu acho que, a Constituição é muito clara, não tenho o que falar, é uma reinterpretação criativa da Constituição por conveniência política, por casuísmo, e eu acho que o mais grave é que há uma fila de projetos e reformas a serem aprovados no Congresso Nacional que estão parados, paralisados. Antes era por causa da eleição municipal, agora a próxima desculpa é por causa da eleição da mesa diretora na Câmara e no Senado. Isso só acontece em fevereiro. Enquanto isso, todo mundo espera. Nem a lei de diretrizes orçamentárias foi enviada no meio do ano, foi aprovada porque não conseguiram montar uma comissão mista por causa dessa briga, dessa disputa política interna. E agora reformas tributária, administrativa, o próprio orçamento, se vai ter ou não prorrogação do auxílio emergencial, tudo isso está completamente paralisado. E viu só, começamos a Opinião no Ar hoje de um jeito diferente. Silvio, Amanda e eu concordando. Né? Concordamos perfeitamente. É porque, assim, contra o que está escrito, é óbvio, é fato. E a importância das reformas, meu Deus. Gastam energia no que não deveriam gastar energia nisso, né? Há uma agenda urgente, não pode ficar adiando. E aí querem rasgar a Constituição. Complicado. E antes da pauta principal, o setor cultural, faltou Rodrigo Constantino, né, fazer o comentário dele sobre o STF, né, quase já autorizando a reeleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado e Rodrigo Maia na Câmara. Rodrigo Constantino. Lacombe, é um escárnio, né? Tenho pouco a acrescentar, porque estamos todos alinhados aí. A Amanda tocou, inclusive, num ponto importante, que é a prioridade dessa turma. Só pensa em poder e não no Brasil. É um golpe, né? É uma constituição inconstitucional, algo tipo uma jabuticaba, né? Só existe no Brasil. E me causa espanto também os democratas de ocasião. Aqueles que estavam tão preocupados com a ameaça à democracia vindo do governo federal, do presidente Bolsonaro, e, no fundo, se calam diante desse golpe do STF em conluio com os comandos da Casa, né? da Câmara e do Senado. Veja, o Walter Williams, que é o economista que faleceu essa semana, americano, dizia que falar que a Constituição é um documento vivo, né, é o mesmo que dizer que não temos uma Constituição. Isso que vimos aí é ativismo, é golpe. Licença poética é uma expressão muito bonita, né? Às vezes, assim, para falar de algo assim, né? É golpe ou golpe, como você preferir. Golpe ou golpe. Vamos lá para a nossa pauta principal de hoje, setor cultural em crise, né? Com o vírus chinês, quarentenas pesadíssimas. Como é que esse setor vai se reestruturar, vai voltar com força? E aí pensando em artes bem amplamente, não só cinema, teatro, né? É um setor que foi atingido diretamente pela crise e a gente vai conversar então com o Ricardo Rian, que foi secretário do Audiovisual, da Secretaria Especial da Cultura. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Antes eu quero abrir com o secretário especial da Cultura, Mário Frias. Eu aviso de antemão, a gente tem um atraso, ele vai demorar um pouquinho para nos ouvir, tá? Ele está em Brasília, demora um pouquinho para ele responder. E eu preciso explicar também que toda vez que eu começo tratando o Mário como secretário e senhor, ele diz que eu sou senhor, que eu sou muito velho. E aí, então, eu prefiro, como nós somos amigos, parceiros, eu prefiro, então, vou lá logo chamar de Mário e você. Peço desculpas, como jornalista, não deveria ser assim, mas eu não estou afim de ser chamado de velho, mais uma vez. Mário, muitíssimo obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. E eu começo a nossa conversa perguntando, afinal de contas, qual deve ser o papel de uma Secretaria Nacional de Cultura? Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês no Opinião no Ar. Bom dia, Constantino, Silvio, Amanda, secretário Ricardo. O foco do governo do presidente Jair Bolsonaro é o povo brasileiro, né? Que a gente cuide da cultura e
e crie o hábito de que a cultura pertence a todo indivíduo no nosso território continental, né? O Brasil é um continente e é um país com diversas manifestações culturais. Então, a missão que me foi dada e que eu tenho muito orgulho de assumir foi essa, que levasse cultura para todos. O momento é muito delicado em função dessa doença terrível que é a Covid-19. O presidente vem alertando desde o princípio da pandemia sobre a questão da importância dos empregos, da manutenção desses empregos, né? Que economia também é vida, né? A gente está vendo agora as manchetes dos jornais tocando nesse assunto. Me preocupa muito, porque é algo que o governo federal foi colocado de escanteio. As responsabilidades sanitárias e as recomendações de distanciamento e restrições estão a cargo hoje dos governos estaduais e municipais. Então, me preocupa muito o setor de eventos, principalmente, foi o primeiro a parar e recebo diariamente pedidos e cartas e manifestos para que a gente organize uma volta, para que eles tenham algum tipo de expectativa, né? O que piorou um pouco mais ainda pós-eleição é que havia uma programação de retorno das atividades do setor e que me parece que estão novamente ameaçadas. Então, estou conversando com o presidente, tentando sensibilizá-lo a respeito dessas iniciativas que precisam ser desenvolvidas agora para que esse setor tão importante da indústria, é um setor que movimenta 4% do PIB nacional, não pode ser tratado como uma atividade não primordial, né? Que atividade é primordial, né? Se ela coloca o sustento da sua família, se ela coloca o prato de comida na mesa, como você pode dizer que essa atividade não é primordial? Então, a preocupação do governo é fazer, a preocupação da Secretaria de Cultura nesse momento, fazer o melhor possível pelos artistas, né? Lembrando que Mário Frias tem uma ligação aqui com a casa, com a Rede TV, né? Ele que foi apresentador aqui da Rede TV. Já trabalhou aqui, é verdade. Secretário, Amanda, seja muito bem-vindo, obrigada por essa entrevista. Eu queria retomar desse ponto onde o senhor parou, porque agora com essa continuação da primeira onda ou segunda onda da Covid, como queira, certamente o setor cultural vai ser prejudicado, porque eventos, shows, teatro, cinema, provavelmente essas atividades ou podem ser novamente fechadas ou a retomada será postergada, porque de fato você tem um aumento do contágio, isso se dá principalmente em ambientes de aglomeração. Quais são as propostas do governo nesse sentido? Como o governo pode ajudar e quais são as propostas para o próximo biênio? Bom, Amanda, colega de Rede TV, né, minha amiga? Prazer estar aqui com você. As restrições, como eu falei antes, elas, obviamente, que elas têm que ser consideradas nesse momento dramático que a gente vive, né? A economia criativa, como eu falei, ela é muito importante para o PIB do Brasil e tem que ser respeitada, né? Eu confesso que, ouvindo bastante o setor, as pessoas estão desesperadas, né? A doença assusta, óbvio, claro que a gente tem que tratar como um assunto sério de ordem pública, mas acredito que a gente precisa urgentemente traçar um plano para isso. A Secretaria de Cultura, junto com a Ancine, com o BRDE e com o BNDES, a gente lançou uma linha de crédito que é o PEAP, que a gente colocou no mercado para exibidores, para cinemas, pequenos cinemas, médios, grandes. A gente colocou no mercado cerca de 400 milhões. É uma linha de crédito muito interessante, porque é uma linha de crédito com
com 24 meses de carência, com uma taxa de juros muito pequena se o empregador mantiver os trabalhadores do setor. E eu estou conversando muito seriamente com o presidente para ver se a gente consegue criar uma linha similar para o setor de eventos. Né? O cinema foi o primeiro a ser abandonado, o teatro, né? Quiçá os circos, a gente precisa pensar nos circos. Eu sinto aqui, chegando, Amanda, na secretaria apenas há 4 meses, né? A gente está pouco mais de 4 meses à frente da secretaria, é muito pouco tempo. Chegamos realmente num momento de crise, né? Essa crise da Covid atingiu a todos nós. Mas o setor não está parado, a gente está trabalhando com muita força. A princípio, também temos um problema de ordem pessoal aqui, porque as pessoas estão em casa, muitos funcionários públicos e que trabalham no setor estão trabalhando remotamente, isso dificulta bastante o trabalho prático da secretaria. Mas a gente está focado agora em aproveitar, né, se é que a gente pode falar de aproveitar nesse momento, mas para tentar melhorar a gestão da própria secretaria. Então, a gente fizemos alguns movimentos importantes, como a volta das vinculadas para a Secretaria de Cultura, e que é algo que parece bobo, mas é muito importante que a gente conheça a fundo para onde está indo o dinheiro público, como está sendo administrado essa questão. Nesse momento, a gente retraiu um pouco para essa parte mais administrativa da secretaria, justamente porque a gente tem limitações em relação à Covid-19. Os planos são muitos, a gente tem algumas ideias muito interessantes, como um projeto que a gente está desenvolvendo junto com um banco para a gente levar a cultura para o Brasil todo, os pequenos centros de cultura profissionalizantes. Não é algo novo, mas é algo muito importante na visão do presidente, que é a de dar acesso à cultura a todos os brasileiros. Obrigado, Amanda. Eu ia pegar então o gancho que o secretário traz aqui, ele fala assim, para onde o dinheiro público está indo. E aí, Ricardo, passo a bola para você, também o Rodrigo vai comentar na sequência, que assim, eu tenho a impressão que o setor da cultura, de um modo geral, ele é totalmente tomado pela esquerda. E isso, ao longo de muitos anos, isso não mudou, isso é uma tendência. É possível depurar, de alguma forma, mudar isso? Porque o produto final acaba sendo o quê? Privilégio para a esquerda, para as produções culturais com viés de esquerda. Mais do que possível, Silvio, eu acho que é necessário, mas eu queria antes aproveitar e cumprimentar o secretário especial da Cultura e dizer, Mário, que eu torço muito pelo teu êxito. O setor da cultura, do entretenimento, segundo um estudo do Ministério da Economia, é o setor mais impactado pela pandemia. E antes de responder, Silvio, especificamente essa pergunta que é de fundamental importância, e vou me deter ao setor em que atuo e que conheço bem, que é o do audiovisual, para dar um pouquinho de contexto. Tá? A pandemia no audiovisual, além do impacto sanitário, né, ela causou um outro impacto que trabalha em sinergia com a revolução tecnológica pela qual o setor vem passando. Né? As plataformas de streaming estão dominando a distribuição de conteúdo mundial, né? Criando um novo paradigma de uma forma muito mais acelerada do que se podia esperar. Tá? Eu queria dizer que e faria aqui críticas a amigos que tenho no Ministério da Economia, porque eu acho que o Ministério da Economia não dá a atenção devida a esse setor, que é um dos mais dinâmicos da economia brasileira. Eu vou dar um enfoque aqui econômico. Né? Eu acho que, no caso do audiovisual, a camada econômica é mais importante para o Brasil do que a camada cultural, embora a importância da cultura não esteja em debate aqui. Ela é inquestionável. Mas, do ponto de vista econômico, se a gente parar para analisar,
né? As maiores empresas do mundo, as famosas media techs, estão dispostas a abrir os bolsos e investir bilhões de dólares nesse negócio. Eu estou falando aqui de Alphabet, Google, eu estou falando aqui de Facebook, eu estou falando de Apple, eu estou falando de Amazon, né? E o líder desse mercado e desse movimento, que colocou os grandes estúdios de Hollywood de joelhos, né? Que é o Netflix, que é o líder da distribuição de conteúdo via streaming, tem no Brasil o seu segundo maior mercado. Então, a oportunidade econômica para o Brasil, a oportunidade de geração dos empregos do futuro, que são os empregos da economia criativa, na minha avaliação, estão sendo desperdiçadas. Inclusive para esse governo, do qual fui parte, votei neste governo, apoio este governo, no entanto, estou bastante desapontado, porque eu acho que o Brasil pode caminhar mais uma vez para desperdiçar uma oportunidade histórica. Enquanto o mundo debate o futuro da distribuição, né, e a reestruturação desse mercado gigantesco, o Brasil perde tempo discutindo prestação de contas atrasadas, uma lei do SEAC que caducou. E vou pedir licença aqui a vocês, o absurdo da guerra cultural. Eu acho guerra cultural, especificamente no setor do audiovisual, um erro, porque vamos focar no desenvolvimento econômico, vamos focar na geração de empregos, né? E embora eu tenha muito a louvar, né, do que o governo federal tem feito na área da cultura, especialmente agora na gestão do Mário Frias, e queria aproveitar a oportunidade, Mário, para lhe dizer que acho que você tem todas as condições de ser o melhor secretário especial da cultura desse governo. Como você mesmo mencionou, as vinculadas foram transferidas do Ministério para a Secretaria Especial. Você foi nomeado presidente do Conselho Superior de Cinema. E você tem a confiança e proximidade com o presidente. E tem coisas que são urgentes e precisam ser feitas. Eu vou explicar aqui um pouco mais, se me for dado o tempo e me for permitido. Mas, e começando a responder a sua pergunta, Silvio, eu me pergunto, nesse governo tido como liberal, né, conservador, onde estão as políticas públicas para reduzir a dependência do setor cultural do Estado? Tenho que reconhecer aqui que houve um avanço, né, na nova legislação dos fundos de endowment, que é o mecanismo, né, com renúncia fiscal nos Estados Unidos que financia as grandes universidades privadas e os maiores equipamentos culturais daquele país, né? Fizemos avanços, mas a renúncia fiscal no Brasil para fundos de endowment não é permitido. E eu vou além. O Brasil criou o Fundo Setorial do Audiovisual, que, na minha opinião, é o instrumento mais importante para diminuir a dependência da produção independente audiovisual brasileira do setor público. No entanto, o Ministério da Economia, que tem um ministro que eu admiro profundamente e profissionais de altíssima capacidade, que também admiro muito, ao invés de propor políticas públicas para que o Fundo Setorial do Audiovisual se torne perene, ele toma uma decisão pedindo para que os rendimentos do fundo sejam devolvidos ao Tesouro. O resultado disto foi a paralisia completa da produção audiovisual brasileira. Ricardo, a gente vai aprofundar esse assunto então, porque eu acho que a grande questão é como diminuir realmente a dependência, né, da produção cultural em relação ao dinheiro público. A gente vai aprofundar esse tema e aí na volta o Ricardo fala mais um pouquinho, o Mário Frias também comenta em cima do que disse o Ricardo, o Rodrigo Constantino também participa da conversa. Deixa eu puxar para a conversa o Rodrigo Constantino. A gente começou a falar aqui, Constantino, de um ponto que eu acho que o principal da conversa de hoje, que é como fazer com que a produção cultural não tenha tanta dependência em relação ao Estado, ao dinheiro público, né? Ainda que a gente saiba que no mundo inteiro isso acontece, né, em menor ou maior grau. O que você acha desse assunto? Não, esse assunto é o assunto principal, né? O cão não morde a mão que o alimenta. Então, quando o Estado é o grande mecenas
é óbvio que há um risco ali de você transformar a cultura em instrumento de doutrinação ideológica. Aliás, é o que temos visto historicamente. O enfoque do ex-secretário foi muito econômico e tem um ponto óbvio, é muito importante falar em geração de emprego, riqueza, mas não podemos deixar de lado o aspecto cultural propriamente dito, porque em outros governos o Ministério, o então Ministério da Cultura, virou, na verdade, o Ministério da Contracultura, né, usando recursos públicos para financiar subversivos, revolucionários que tentavam minar todos os pilares da nossa civilização, os valores morais mais caros às famílias, né, tradicionais, e tudo isso com dinheiro do Estado. Quer dizer, tentando implodir o próprio sistema com dinheiro do sistema, né? É um absurdo. Então, nós precisamos, sim, de alguma maneira, reverter isso sem cair no extremo oposto. E é isso que eu queria lançar também para o secretário Mário, né? Sem cair, obviamente, numa doutrinação de sinal contrário. Como é que a gente consegue manter, preservar a criação artística livre, esse enfoque econômico para gerar riqueza e tudo, e menos dependência de recursos públicos e, obviamente, não fazer papel de otário, que seria nossos impostos bancarem esses velhos comunistas que dominam de forma hegemônica a área cultural do Brasil há tanto tempo. Mário, escutou a pergunta? Não sei se ele está com retorno. Oi. Posso falar? Eu escutei, mas era para mim, né? Isso, desculpa. por favor. Não, agora eu te ouvi. Tá. Eu precisaria aqui de 1 hora para responder tudo que o Ricardo colocou e que o Constantino colocou. Eu vou tentar fazer um resumo de tudo. Bom, a gente não pode nunca esquecer que a gente está num momento de emergência nesse país, né? Essa crise de saúde foi um terremoto para a gente, né? O país estava vindo bem economicamente, os planos do governo de vento em popa, né? Votei, acredito, sei que estamos no caminho certo, sei que é o presidente certo, porque tenho 50 anos e acompanhei política pelo menos desde 1983, das diretas já. O que acontece é que essa transformação de ministério para secretaria, ela é o resultado dessas políticas todas que o Constantino falou, que todos nós aqui citamos também, dessa má utilização do dinheiro da cultura, né? Porque o Estado ele tem que privilegiar a todos os brasileiros. Então, não é para o dinheiro público fazer parte e alimentar somente um grupo, tá? Não estou aqui citando grupos, nem sendo revanchista, né? Não acredito nisso, o presidente não é assim. Isso não vai acontecer na Secretaria de Cultura. O que está acontecendo na Secretaria de Cultura hoje é uma remodelagem. A gente está tentando entender para trás o que houve de errado, né? O Ricardo disse que a gente não pode perder tempo com a prestação de contas, né? Mas isso não é verdade. O povo brasileiro foi às urnas e exigiu esse tipo de prestação de contas. Então, o que a gente está fazendo é o que qualquer empresa bem-sucedida faria. Faria uma avaliação econômica e traçaria novas diretrizes para sair dessa situação. Então, eu como secretário de Cultura, apoio totalmente a lisura nas prestações de contas daqui para frente e para trás, idem. O TCU, inclusive, nos impôs essa questão da prestação de contas e eu posso garantir para vocês que a gente está fazendo um trabalho em conjunto para que isso aconteça de forma transparente, como é o perfil do governo Bolsonaro, tá? A economia criativa, ela não está parada e o FSA também não. Em 2019, a gente investiu 542 milhões do FSA. E das leis de incentivo, mais 257 milhões. Não é pouco dinheiro, a indústria não está parada. O que acontece é que, ao mesmo tempo que o trem anda para frente, a gente precisa apagar os incêndios para trás. E não são poucos, são muitos. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente está
vivendo uma pandemia, uma série de restrições, o nosso setor está sofrendo em todos os aspectos, né? A produção cinematográfica não pode rodar um filme, né? O teatro não pode voltar com força máxima, né? Os circos, tudo aquilo que a gente já falou antes. Então, eu acho muito importante que, nesse momento, a gente tenha esse cuidado. Em relação ao streaming, a Netflix, a Amazon, todos são muito bem-vindos no Brasil. E, Ricardo, a gente está com uma comissão já discutindo há mais de 2 meses para que a gente consiga encontrar um denominador comum, que é, óbvio que a gente quer as grandes empresas no Brasil, mas essas empresas elas têm que ter muito comprometimento com o mercado brasileiro. Ou seja, vamos abrir o mercado, é a ideia. Venho conversando com o ministro Fábio Faria, mas é preciso uma equação muito cuidadosa para que a gente não prejudique o mercado. Então, esse é um assunto que está sendo bem discutido. Tive uma reunião ontem, inclusive, sobre isso, o VOD, o streaming, né? Eu acho que são assuntos muito importantes para o futuro da cultura no Brasil. Em relação ao endowment, eu acho muito importante, mas da forma com que ele está sendo construído no Brasil, ele precisa de modificações, senão a gente vai ter mais um mecanismo de isenção fiscal que não vai trazer benefícios, vai ficar na mão de uma organização social lidar com um montante de dinheiro público. Então, não é assim o formato que dá certo lá fora, não conheço outro formato que funcione com isenção fiscal dentro do endowment. Então, como eu falei, a gente está aqui trabalhando nesse momento para pagar muitos incêndios, né? Como eu falei, a gente lançou a linha de crédito para os exibidores de cinema. A gente está aqui, junto com o presidente, focado em encontrar uma solução para o setor dos eventos. Hoje aqui é uma das minhas maiores preocupações, ajudar esse setor que tanto contribui para o PIB nacional. Então, acho que o que está sendo feito no Ministério da Economia é providencial, apoio, é um momento difícil e momentos difíceis exigem concessões. A gente sofreu uma série de sanções econômicas, né, contingenciamentos. Eu apoiei esses contingenciamentos, fiz um redirecionamento de verbas da Secretaria para ajudar as vinculadas. A Palmares a gente ajudou, a Rui Barbosa, o IBRAM, o IFAM, a Funarte continuou com seus editais, a Ancine vem fazendo um excelente trabalho. Eu acho que a gente está no caminho certo. É preciso ter um pouco de paciência e compreensão e não há essa comparação para mim entre o que é mais importante, economia ou cultura, né? A cultura precisa ser respeitada, a cultura é viva. E a prioridade desse governo, e aí talvez eu responda ao Constantino na questão de polarização, esquerda, direita, eu vou deixar esse tipo de polarização para a população e para o legislativo, para os homens eleitos para serem representantes do povo. A meu ver, a minha postura é de executivo, eu tenho que entender as necessidades da pasta e quais são as prioridades. E, para mim, cultura para todos, respeitando as dimensões do nosso país, são a minha prioridade. O que o governo vai fazer na Secretaria de Cultura é a descentralização dessas verbas públicas, da isenção fiscal principalmente. Então, a gente vai em busca de popularizar a cultura em todas as suas manifestações, desde o Bumba Meu Boi, o Carnaval, o São João, a cultura gaúcha. Eu acho que chegou a hora, mais do que nunca, isso foi colocado nas urnas em 2018, está na hora da gente pensar no povo brasileiro, em cada indivíduo, em cada manifestação cultural. Deixa eu passar a palavra então para o Ricardo, já que tá ótimo. Caminhamos nessa conversa. Obrigado pelo esclarecimento, secretário. Importante ouvir, né, e conhecer as medidas que estão sendo adotadas. Em relação à prestação de contas, eu queria deixar claro que eu não me coloco contra a prestação de contas, né? Ao contrário, elas precisam ser analisadas. No entanto, embora isso seja um problema, um legado de governos anteriores, né, já se passaram 2 anos do governo atual
e a questão da prestação de contas continua sendo um argumento para justificar a não liberação dos recursos. Em relação ao Fundo Setorial do Audiovisual não estar parado, eu preciso respeitosamente discordar de você, secretário, porque vou colocar aqui um exemplo, né? A arrecadação da Condecine Teles continua ocorrendo de forma normal. No entanto, hoje é dia 4 de dezembro e eu não tenho notícias, posso estar desinformado e peço esclarecimentos ao secretário, de que o Plano Anual de Investimentos do Fundo Setorial relativo à arrecadação de 2020 tenha sido apresentado, analisado ou aprovado. São mais de 500 milhões de reais de recursos que são arrecadados através de uma CID com destinação prevista em lei para a produção audiovisual independente e ainda não se tem notícia de que esse plano foi ou será aprovado e esses recursos disponibilizados para o setor. Tem uma questão relativa ao fundo setorial que eu julgo de fundamental importância e aqui a minha crítica foi para o Ministério da Economia, que contrariamente ao que se propõe mecanismos modernos de fomento, né, da cultura, como os endowments que eu aqui mencionei, em meio a uma pandemia, no setor mais impactado pela crise sanitária, o Ministério da Economia exige o retorno dos rendimentos do fundo setorial para o Tesouro, o que faz com que todos os recursos arrecadados relativos ao exercício de 2019 até hoje não tenham sido disponibilizados para o setor. Então, eu só queria fazer esses pequenos esclarecimentos. Quanto à questão levantada pelo Constantino, eu fico muito feliz de ouvir isso de alguém como você, Constantino, que a gente não pode, né, repetir os erros, né, do passado. Eu faço uma crítica aos meus colegas produtores culturais, porque eu acho que houve um erro da parte de muitos deles de misturar a arte com política partidária. Eu acho que isso é inaceitável, isso é um erro que precisa ser corrigido. Por outro lado, e eu, enquanto secretário, enfrentei esse desafio e imagino que o secretário especial também enfrente, né, é necessário controlar essa turma que eu apelido de macartistas tupiniquins do século XXI, né? Ou até, né, indo um pouco mais longe, simpatizantes de Goebbels, né? Ou seja, respondendo à tua questão, Constantino, que eu acho que é de fundamental importância, né, e já fazendo aqui uma sugestão, né, a minha sugestão é que não cabe ao governo ou ao Estado selecionar projetos. Eu acho que a seleção de projetos tem que ser uma atividade do mercado. E aqui me refiro especificamente ao audiovisual. São os exibidores, os distribuidores, as plataformas. Quem conhece o que o público deseja assistir é quem deve fazer a seleção dos projetos. E política pública nessa direção eliminaria o risco, seja a esquerda ou a direita, de dirigismo público na cultura. O secretário fez algumas anotações, são vários tópicos. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o secretário especial da Cultura, Mário Frias, e com certeza a cultura que depende do Estado, que depende do dinheiro público, ela quase sempre vira propaganda, né? Isso realmente é perigoso para um lado ou para outro, ninguém tem dúvida disso, né? O Ricardo fez aqui um comentário longo, o secretário Mário Frias anotou ali os tópicos e eu passo então a palavra ao secretário para que comente. Obrigado, Lacombe. Ricardo, te faço um convite para vir à secretaria para a gente aprofundar mais esses temas, tá? Vou tentar ser sucinto aqui até pelo tempo. Primeiro, né, eu enxergo a Secretaria de Cultura e o governo como a casa do povo, né? Então, se a minha casa está num período de emergência, eu vou cortar algumas coisas, como qualquer família, né?
Se você está sem dinheiro para comer, você não vai ao cinema, né? São algumas coisas que eu enxergo de maneira simples. Então, essa questão do retorno dos recursos, você tá vendo um governo federal se esforçando ao máximo para colocar o auxílio emergencial para que as pessoas possam comer. Então, acho que nesse momento, esse contingenciamento que todos os ministérios sofreram, não foi só a cultura, é uma questão de parcimônia, é uma questão de bom senso, de observar que, nesse momento, outra área da sua casa está precisando de mais ajuda do que essa área. Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem realmente que se unir enquanto governo para que possa dar essa base ao governo federal. A gente teve contingenciamentos também na verba de orçamento, no nosso orçamento de ação aqui da Secretaria, mas a gente está fazendo desse limão uma limonada, tá? Em relação a essa questão que o Constantino levantou e que você também tem a mesma posição que eu, no sentido de não fazer essa análise radical de esquerda, direita, né, enfim, essas questões que a gente sabe que ao longo desses anos todos houve um privilégio, né, para esse grupo, né? Então eu não vou me ater a esse grupo, eu vou trabalhar para levar cultura para todos os cantos do Brasil, do Iapoca ao Chuí, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. A Lei 8.313, que é a Lei de Incentivo à Cultura, o artigo 22, ele explica muito bem que é vedada à Secretaria de Cultura fazer qualquer tipo de análise subjetiva. E o artigo 39 da mesma lei, ele me leva para a cadeia se eu fizer isso. Então, definitivamente, esse não vai ser o foco da Secretaria de Cultura, fazer análise subjetiva de projetos. Agora, em relação, mais uma vez, àquela prestação de contas e ao andamento da indústria, a indústria está sofrendo os reflexos de um passado, né? Essa prestação de contas, como eu falei, é prioridade da Secretaria de Cultura. Então, a gente tem que ter uma medida. Vamos prestar conta, vamos apoiar a indústria. Isso não vai ser diferente até o final Enquanto eu estiver aqui, a gente vai obedecer essa regra. A gente vai entender as necessidades, a gente vai investir no mercado, mas vai haver transparência, seriedade e comprometimento e respeito ao dinheiro público, tá? Por exemplo, se a gente olhar para trás, muito se fala dos investimentos feitos em cultura, dos governos passados, que esse governo não investe em cultura. Esse governo não está privilegiando um grupo. Esse governo está tentando investir e encontrar novas maneiras de trabalhar para que a cultura chegue a todos os brasileiros. Vamos falar da Lei Aldir Blanc, por exemplo. É uma lei muito importante que injetou no mercado 3 bilhões de reais. Quero que você me diga em qual história recente houve um investimento de ordem tão importante e de um montante tão alto quanto esse, tá? Você não vai encontrar. E o que acontece é que muita gente fala, isso foi eleito na Câmara dos Deputados, foi construído. Sim, a gente não está tirando o mérito de ninguém. O mérito da Secretaria de Cultura e do Presidente da República foi regulamentar a saída desse dinheiro. Então, hoje, a gente fez um trabalho muito sério e a Secretaria de Cultura conseguiu distribuir esse dinheiro em tempo recorde. Então, hoje há um problema nos municípios, em alguns estados, no redirecionamento dessa verba. Inciso 1, que fala do trabalhador da cultura, inciso 2, de grupos culturais, inciso 3, de licitação de projetos. E agora a gente está estudando, junto ao governo federal, uma extensão desse prazo, porque o prazo ficou curto entre a chegada da verba e a possibilidade de execução desses incisos. Então, há uma preocupação, nesse momento, de a gente prestar contas para a sociedade de tudo que foi discutido. Todas essas questões que a gente está levantando, esquerda, direita, grupos favorecidos, verbas públicas indevidamente usadas, tudo isso, essa discussão, ela não acabou, ela está viva. Só que o que a gente está tentando fazer é organizar esse passivo, que é uma obrigação nossa. São 20 mil projetos, são 12 bilhões de reais. A gente precisa prestar conta disso para a população. Eu, como cidadão, eu quero saber para onde foi esse dinheiro, como ele foi usado. Então, isso a gente não vai abandonar.
Por outro lado, a gente tem todos esses enfrentamentos que eu acabei de falar, streaming, VOD, as necessidades do mercado retornar, ou de ter um plano de retorno em relação às restrições da Covid-19. Então, os desafios são muitos, mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Nesse governo, eu não trabalhei em outros, eu não tenho experiência, né? Eu cheguei aqui, como eu falei, há pouco mais de 4 meses, é muito pouco para qualquer empresa, mas o que eu percebo nitidamente nas reuniões que a gente mantém periódicas é que os ministérios, eles comungam entre si nas ideias, a gente conversa, eu levo problemas para o ministro da Economia, eu levo soluções para o presidente da República. A gente tem aqui portas abertas para CGU, AGU, TCU, Polícia Federal. A gente quer a contribuição de todos para que a gente possa mudar essa fama negativa que foi construída ao longo dos anos, que muito foi questionada na eleição de 2018 e continua sendo questionada ainda até hoje, mas em contrapartida a isso, lutar para construir uma cultura mais acessível aos brasileiros, que é uma coisa que o presidente fala muito comigo. A gente tem artistas de rua por todo o Brasil, a gente tem manifestações culturais nos 4 cantos desse país. Então, esse vai ser o foco da Secretaria de Cultura, combater o bom combate, mas com foco na democracia. Olha, daqui a pouquinho eu passo a palavra para a Amanda, para o Silvio. Constantino, tem uma pergunta que me chegou aqui de um espectador que está acompanhando o programa pelo YouTube. Daqui a pouquinho eu passo a pergunta para você também. Agora uma pausa na conversa, né? Para que eu tome aqui a minha água. Já fica aqui na bancada, né? E a minha água, você está curioso para saber qual é? É essa aqui, eu vou botar aqui para poder mostrar bem. É a Aquíssima, tá? Então, Aquíssima, não esquece. Silvio. Vamos lá. Secretário, de uma forma bem rápida aqui, direto e reto, o senhor falou sobre eventos agora há pouco. E evidentemente que essa é uma grande preocupação, né? O senhor até usou uma expressão para falar do cinema, né? Se eu não tenho dinheiro para comer, eu não vou ao cinema e tal. Mas a parte de eventos, ela movimenta a economia brasileira. São João, o Carnaval, entre tantos outros. Qual é o plano de voo do governo para socorrer quem vive desse segmento? Secretário, rapidamente, que nosso tempo já está se encaminhando para o fim. Tá bom. Silvio, é o que eu falei para você. A gente fez uma boa ação em relação aos cinemas, né, com essa linha de financiamento. Eu estou tentando me reunir com todos os secretários ontem para a gente fazer um levantamento de quanto a gente teria para disponibilizar para a gente criar essa nova linha de crédito para o setor de eventos. Como você falou, o setor de eventos é muito importante. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, se você tirar Carnaval e Réveillon, você vai prejudicar o PIB do Rio de Janeiro. Eu faço um apelo aos secretários estaduais, eu faço um apelo aos governadores e prefeitos para que olhem com carinho para esse setor, para que realmente tentem desenvolver alternativas de sobrevivência desse setor. Porque a gente não está mais falando de uma paralisação que vai atrapalhar o setor. Não, a gente está falando da falência de milhares de empregos, de empresas que geram milhares de empregos no Brasil. Então é muito importante, eu quero dizer para o setor, eu já ampliei a discussão, eu tive num evento da ABRAP, conversei bastante, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos, e externo aqui a minha preocupação e toda a minha solidariedade com você, que participa da indústria de eventos e que é uma indústria importantíssima para o Brasil. Então, esse é o meu apelo. Por favor, vamos pensar com cuidado nas restrições, vamos tentar elaborar uma meta de retorno para esse setor tão importante para a economia criativa e para a economia do país. A gente transmite o programa também ao vivo pelo YouTube. Constantino, a pergunta é a seguinte: quais as ações pró-cultura aí nos Estados Unidos que podem ser trazidas para o Brasil em prol das pessoas, para que as pessoas voltem a consumir cultura depois do vírus chinês, da pandemia? Kleber, na verdade, assim, eu acho que tudo que o secretário Mário disse até agora no programa vai muito ao encontro da mentalidade que tem mais aqui nos Estados Unidos e menos, por exemplo, na França.
Na França existe esse dirigismo todo, essa coisa do controle do conteúdo que faz com que esses produtores não se importem muito com o público, enquanto que é preciso descentralizar em vez do dirigismo. Então aqui nos Estados Unidos a indústria de cinema, por exemplo, é o monstro que é o gigante que é, porque conta com esse foco no mercado. Então, eu acho que o caminho é por aí. Agora, na questão da pandemia especificamente, aqui tem tido também auxílio emergencial, não tem jeito. A maior rede de cinema do país, a AMC, pediu concordata, foi para o Chapter 11. Nós temos shows, que é uma indústria gigantesca aqui, né? Todos cancelados, todos para 2021. Então, para sobreviver à tormenta, é preciso ter aí um auxílio estatal. Mas é muito importante essa mensagem que o secretário trouxe, que eu acho que é bem mais alinhada com a visão aqui cultural nos Estados Unidos, de descentralização e não privilegiar grupos. Eu lembro sempre que o compositor e músico Lobão chamava de máfia do dendê, né? Aquela turma ali, daquela patota, né? O clubinho, que sempre se beneficiava dos recursos públicos pela Lei Rouanet para fazer um ataque aos próprios valores morais e tradicionais do nosso país. Isso não existe nada parecido aqui nos Estados Unidos. 12h51, horário de Brasília. O programa hoje está falando de cultura, né, que enfrenta, como quase todos os setores, uma crise grave, né, acentuada. E a gente está tentando entender quais serão os próximos passos para que o setor cultural, né, possa reagir. Eu passo a palavra para a Amanda, que falou pouco hoje. A gente já está chegando ao final, né? Eu passo, acho que tanto para os dois, né? Para o secretário e também para o Ricardo fazerem um pouco as considerações finais. Eu acho que a gente fala um pouco do papel do Estado, mas está na Constituição Federal, a gente começou esse programa falando isso sobre o Supremo Federal, mas que o Estado tem o dever também de prover o acesso a bens culturais e ao lazer, né? Ele não tem o dever de controlar a produção de cultura, mas ele tem o dever de fomentar a produção de cultura. Eu acho que vai um pouco na esteira do que o secretário Mário falava quando ele fala de tornar a cultura acessível. A gente não falou quase nada de Lei Rouanet, né, secretário? Então, acho que cabe tocar em alguns pontos, se tem algum avanço ainda a ser feito nesse sentido. E também sobre a guerra cultural, não a sua secretaria em particular, mas órgãos associados, como Funarte, Biblioteca Nacional, se isso não traz essa ideologia para o colo da Secretaria da Cultura ainda, né, com o sinal inverso. Amanda, perfeito a sua colocação, concordo com você, acho que o Estado tem que ser alicerce sim, né? Eu tanto acredito nisso que a gente está preparando grandes projetos para o ano que vem para tentar fazer esse papel de forma democrática, né? Em relação a 8.313, a Lei Rouanet do setor audiovisual, né, de incentivo fiscal, ela é uma lei excelente, tá? Eu não tenho nada contra a lei. Acho que a lei foi jogada na berlinda, talvez pelo mau uso, né, ou pela interpretação da própria população. Mas o mecanismo cultural, a lei de incentivo à cultura, ela é fundamental sim. Nós somos um país que precisa de investimentos na cultura, a gente não vai correr dessa missão, é muito importante que a gente faça esse investimento. E aquilo que eu falei também anteriormente, agora cabe a nós também dar uma satisfação para a sociedade sobre a prestação de contas, sobre tudo que ficou aí numa nuvem sem explicação. Então é fundamental isso e a questão da guerra cultural, Amanda, eu confesso para você que como executivo eu não vou me preocupar com isso. Eu tenho que fazer o meu trabalho. É o que a gente vem fazendo nesse primeiro período. Fizemos os ajustes aqui dentro da estrutura da secretaria. O presidente vem apoiando as minhas decisões. Leva tempo também para que eu possa conhecer mais a fundo todas essas estruturas. Eu não apoio a guerra cultural direta, né? Eu hoje sou um executivo do governo federal. Eu tenho que fazer o meu trabalho como executivo. A guerra política eu vou deixar para quem é de direito, que são a Câmara, o Senado, pessoas que são eleitas para representar a voz do povo. Eu vou trabalhar muito forte, de segunda a sexta, sem horário para dormir, para fazer com que a cultura esteja acessível a todos os brasileiros, que ela cumpra, assim, Amanda, o papel estatal que ela tenha e com responsabilidade com o dinheiro público.
Silvio quer fazer uma colocação e passar para o Ricardo? Fique à vontade. Vamos passar a bola direto, então, aqui, que a gente já está correndo contra o relógio. Tá ótimo. Eu queria fazer um apelo ao Ministério da Economia e ao Secretário Especial da Cultura para que façam um esforço, na medida do possível, para destravar os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Secretário, o senhor disse que esses recursos foram contingenciados para que fossem destinados a outras áreas que necessitam de recursos dentro do governo federal. No entanto, esses recursos não podem ser destinados a qualquer outra atividade a não ser o fomento do audiovisual. A lei Aldir Blanc foi um alívio importantíssimo, né? Uma iniciativa do Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, uma medida extremamente louvável. No entanto, não faz sentido bloquear recursos necessários para que empregos sejam gerados e a atividade do audiovisual tenha continuidade. Hoje, projetos são liberados a conta-gotas, né? Imagine um país do tamanho do Brasil, segundo maior mercado do mundo para o Netflix, tem tido uma liberação de meia dúzia ou seja qual for o número, um número muito pequeno de projetos aprovados e recursos liberados por mês. Isso está asfixiando um setor que é de fundamental importância para o desenvolvimento econômico do país. Obrigado. Secretário, por favor. Quando eu falei sobre o contingenciamento, eu não estava falando propriamente do FSA, eu estava falando das verbas da própria secretaria, tá? Então, só para a gente deixar isso claro. Quanto à liberação dos projetos, é o que eu estou falando, a gente está num processo de prestar contas e liberar projetos. É óbvio que você tem uma equipe reduzida, com todas as questões de trabalho remoto, isso dificulta o trabalho da gente. Mas, sem dúvida nenhuma, Ricardo, a sua preocupação é a minha. Eu venho do audiovisual, eu tenho 25 anos de profissão, dos quais praticamente pelo menos 15 produzindo para a TV, né? E a nossa preocupação é fazer com que o mercado retorne com força total, mas de uma maneira diferente, trabalhando com transparência e com respeito ao dinheiro público. Eu estou aqui de olho no relógio, que a gente tem mais 1 minuto e pouquinho. Deixa eu passar a bola para o Rodrigo Constantino, né, e ver se ele faz uma colocação, uma pergunta rápida, talvez. Vamos lá, Constantino. Não, eu acho que os esclarecimentos foram muito importantes. Eu entendo a angústia de quem trabalha nessa área, né? Imagina que é o setor, junto com turismo, junto com algumas coisas como navio, hotel, né? Foi o que mais sofreu. Então eu entendo a angústia, mas, de novo, acho que o foco tem que ser isso aí mesmo. O governo acho que está apontando na direção certa, né? Que é descentralizar e sem qualquer tipo de dirigismo em relação ao conteúdo. Acho que esse é o caminho. E como disse o Rodrigo, a tal da máfia do Dendê, você acaba direcionando muitos recursos para um grupo pequeno de pessoas. Né? Eu vou insistir nisso, essa foi minha primeira pergunta, até, né, Lacombe. Eu ainda acho que o setor acaba, de alguma forma, evidentemente que não há nenhuma responsabilidade nem do secretário, nem do ex-secretário que está aqui também, mas acaba beneficiando a esquerda. Eu acho que a esquerda ainda tem determinados privilégios quando a gente fala de cultura. Infelizmente, vai demorar para apagar todos os incêndios que o secretário disse que está apagando. Vai demorar um pouquinho ainda. Secretário Mário Frias, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui comigo, nova parceria, muito obrigado, sucesso. Ricardo Rian, muitíssimo obrigado. Constantino, Amanda, Silvio. Amanhã não, amanhã é sábado. Segunda-feira a gente está de volta às 11h45 da manhã. Hoje eu não errei, viu? Bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana.